Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje nós falaremos sobre o mini conto, módulos 97 e 98 do capítulo 11, certo? Acompanhe em casa na apostila de teoria. Bom, nos últimos módulos nós estudamos o haikai e você viu como é possível criar textos com poucas palavras, não é mesmo? Mas com muita criatividade. O mini conto, também chamado de microconto ou nanoconto, é um tipo de texto muito curto, como o haikai, diferenciando-se deste por ser um gênero eminentemente prosaico. Como um texto do tipo narrativo, o mini-conto ele vai expor algum fato ou acontecimento, mas de modo bem minimalista. O conto tradicional já é considerado um gênero breve, mas o mini-conto é ainda menor. Por ser bastante conciso, é um texto muito sugestivo ao leitor, o que deve preencher as lacunas do texto. Não há um tamanho exato a ser seguido ao se produzir um mini-conto, que pode ter uma frase ou uma página inteira. O mini-conto mais famoso, que se tornou um marco para esse gênero, é O Dinossauro, do hondurenho naturalizado guatemalteco Augusto Monterroso, né? Que é este que está aí na tela, olha aí. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá, né? Então, quem é Augusto Monterroso? Esse escritor, ele nasceu em Honduras, só que ele se naturalizou na Guatemala. Ele foi um escritor que fez carreira literária no México e ficou conhecido pelas suas coleções de relatos breves e hiperbreves. É o autor do célebre mini-conto, né? Esse que nós acabamos de ler, O Dinossauro. Esse texto é considerado o mais famoso do gênero. Inspirou vários autores a produzirem narrativas semelhantes. Por meio de sua escrita elíptica e de sua obra que a demonstra uma aparente simplicidade, o escritor pode despertar profundas reflexões, né? O que o dinossauro nos remete? Ao que o dinossauro nos lembrar, né? O que o dinossauro representa? Né? Então, quando acordou, quer dizer, quando ele caiu em si, a vida dele já havia passado, né? Ou passado não, ainda estava lá, né? Ainda estava dentro dele, né? As memórias, as lembranças, tudo aquilo que ele havia vivido. É só uma das possíveis interpretações, ok? Olha só, pessoal, em 2004 foi publicada uma antologia de mini-contos de escritores brasileiros, chamado Os 100 Maiores Contos Brasileiros do Século, em que eles deveriam produzir histórias com no máximo 50 letras. Nós vamos ler agora um mini-conto da Lígia Fagundes Telles, que faz parte dessa coleção, ok? Acompanhe aí na sua teoria. Fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada. Observe que, apesar de ser formado por apenas 3 frases, o mini-conto de Lígia apresenta muitos elementos de uma narrativa. Vocês perceberam? Olha só, nós temos medo, tempo, espaço, personagens e narrador. Embora não haja um tempo específico, é possível identificar pelo tempo dos verbos que a história se passa no passado, né? E ela menciona o mar, demarca o espaço. Além disso, essa narrativa apresenta um possível diálogo em que podemos identificar 2 interlocutores, uma personagem que inicia o diálogo e outra que faz a pergunta, para que depois a primeira personagem dê a resposta, certo? E também a história da Lígia, ela apresenta uma ambiguidade pelo duplo sentido da palavra nada, não é mesmo? Ele pode ser tanto o pronome indefinido, que significaria que o mar não deu resposta alguma, né, ao confidente, como o verbo nadar, no imperativo, sugerindo que nadar teria sido uma resposta dada pelo mar, certo? Olha só, pessoal, observe esse outro mini conto. Tatuadas no papel, as letras se perguntavam por que ele não tinha coragem de ir até lá e falar. Né? Então, esse mini conto é do Luiz Cláudio Lopes, e se vocês observarem, vocês vão perceber que, apesar de ser curtinho, ele tem personagem, ele tem um tempo, ele tem um espaço. Quem são as personagens aqui? As letras, né, que foram tatuadas no papel. E o que elas perguntavam para alguém, né, no caso ele,
porque ele não tinha coragem de ir até lá e falar. Então, há um possível diálogo, um discurso indireto aqui, não é? Nós também temos o espaço, onde acontece, no caso, o papel. Então, são narrativas que vão usar e abusar da criatividade, ok? Olha lá, e como produzir um mini conto então, né, pessoal? Vocês vão perceber que, como todo conto, o mini conto ele narra uma história. Portanto, ele deve apresentar os mesmos elementos, como eu mostrei agora mesmo para vocês: enredo, narrador, personagem, tempo, espaço, ainda que eles estejam implícitos, né, escondidos lá. Para encurtar uma história é necessário reduzir ou eliminar as descrições. Só se apresenta aquilo que é extremamente necessário para o desenrolar da história. Então, como é que você vai escrever um mini conto? Você começa a eliminar, né, os adjetivos, né? O excesso de adjetivo, a descrição de determinados lugares, personagens, né? Você vai se ater apenas às ações, tá? A escolha cuidadosa das palavras também é essencial, porque além da pontuação que ajuda a construir a concisão do texto, nós também podemos ter a elipse, né? Que vai dar onde vai criar o subentendido, como no caso da palavra do nada, lá no conto da Lígia Fagundes Telles, ok? Olha só, vocês sabiam que tanto o haikai quanto o mini-conto são gêneros de origem anterior ao século XXI? Contudo, elas parecem ser formas da escrita contemporânea, não é verdade? Em virtude da sua brevidade, quer dizer, de tão rápido e veloz que é, né? Aqui eu vou deixar duas dicas de leituras, tá? Um é o livro da Marina Colasanti, se chama Hora de Alimentar Serpentes, é um livro de mini contos, e o outro livro é desse escritor Augusto Monterroso, né? A Ovelha Negra e Outras Fábulas, também é todinho de mini contos. A tradução é do Milor Fernandes, que também escreve, né, mini contos. E fica a dica então dessas duas obras literárias. E antes de acabar a nossa aula, eu quero falar com vocês sobre a escritora Lígia Fagundes Telles, né? Aquele texto que nós lemos sobre o mar, né? Confissão, o mini conto Confissão. A Lígia Fagundes Telles, ela nasceu em 19 de abril de 1923, em São Paulo. Ela é formada em Direito pela USP, né? E logo cedo ela manifestou, assim, de forma muito precoce, o interesse pela escrita, pela criação literária. E o primeiro livro dela de contos chama-se Porão e Sobrado. Foi lançado em 1938. E o primeiro romance, Ciranda de Pedra, é de 1954 e foi o marco da sua maturidade literária. Inclusive, esse livro inspirou até mesmo a criação de uma novela. Em 2005, ela ganhou o Prêmio Nobel, um dos prêmios mais importantes da língua portuguesa, e hoje ela ocupa a cadeira número 16 da Academia Brasileira de Letras. Então, vale muito a pena conferir, né, um pouquinho mais sobre a vida da Lígia Fagundes Telles. Eu sou suspeita porque eu amo demais essa escritora. A outra que eu gosto muito é a Marina Colasanti, que eu já comentei com vocês, né? Ela é autora daquele mesmo texto, Eu Sei, Mas Não Devia. Lembra daquele conto que nós trabalhamos em sala? E esse livro, Hora de Alimentar Serpentes, ela vai falar, assim, de como foi, né, a experiência dela, né, como escrever esse livro. Tem uma entrevista, eu vou deixar o link para vocês assistirem, onde ela comenta sobre a criação desse livro, A Hora de Alimentar as Serpentes. Tá joia? Um beijo, fiquem com Deus, façam as atividades, ok? Vou deixar lá no Class. Um beijo. Até a nossa próxima aula.